Olá pessoal, bom dia. Bom dia, segundo ano em enfermagem. Vamos dar hoje continuidade na nossa videoaula da disciplina de farmacologia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a farmacodinâmica. Pessoal, muitas vezes a gente deve ter se perguntado como as drogas, como as medicações atuam dentro do nosso organismo e que efeitos elas produzem. Todas essas respostas é dado pela farmacodinâmica, ou seja, a dinâmica do medicamento a partir do momento que ele entra no nosso corpo e a partir do momento que ele sai. Ou seja, vai envolver a ação do medicamento no organismo humano. E aí, pessoal, para a gente entender melhor, a gente deve se perguntar, né? Onde as drogas atuam? Em que situação elas vão estar atuando? Em que órgão, né? Em que local? E de que modo elas vão atuar? Consequentemente, a gente vai descobrir quais os efeitos dessas drogas. Só que, pessoal, a gente precisa entender que existem dois conceitos diferentes entre farmacocinética e farmacodinâmica, porque elas vão estar relacionadas de formas diferentes. A gente falou nas aulas passadas sobre farmacocinética, que é o estudo do caminho, do trajeto que esse medicamento faz no nosso organismo, desde o momento que ele é ingerido até o momento que ele é excretado. Foi isso que a gente conversou? Sendo que a farmacodinâmica, ela é o estudo dessa interação do medicamento com o local de ligação, que vai ocorrer durante o trajeto, durante o caminho, tá? Dessa medicação. Só, pessoal, que é como se fosse uma interação dos fármacos com seus receptores, onde exercem o seu mecanismo de ação e vai produzir um efeito terapêutico. Qual é o efeito terapêutico? Vamos supor aqui, por exemplo, temos aqui uma medicação analgésica. Analgésica a gente sabe que é medicação para aliviar a dor. O efeito terapêutico é aliviar a dor do paciente. Esse é o efeito desejado que a gente quer, certo? Aí só que fica a pergunta, onde essa droga vai atuar no nosso organismo? Existe um local, existe um receptor no qual essa droga vai estar se ligando. Então, eu trouxe aqui o conceito para vocês, né? Para vocês entenderem. Farmacodinâmica é a área da farmacologia que vai estudar o efeito de uma determinada droga, né? Seja fármaco ou medicamento, em seu tecido-alvo, ou simplesmente a farmacodinâmica ela vai estudar a droga, como ela vai agir no tecido-alvo. Entende-se que tecido-alvo é o órgão ou sítio de ligação que uma determinada droga ela tem efeito. Pessoal, todo medicamento que entra no nosso corpo, ele vai ter um local de ação, vai ter um efeito terapêutico, tá? Então, existe realmente os receptores, os tecidos-alvos, os sítios de ligação, no qual esse fármaco ele vai se ligar a esse receptor para justamente ter esse efeito terapêutico, ok? Então, a farmacodinâmica ela vai investigar os locais de ação, né? Por exemplo, os locais de ação, no caso dos medicamentos, no qual eles vão interagir, tá? São os locais que vai ocorrer interação para produzir uma resposta farmacológica. Os principais alvos, pessoal, para a ação dessas substâncias, desses fármacos, são os receptores, tá? Que eles vão estar se ligando aí a substâncias endógenas, enzimas, proteínas. E temos também que a farmacologia vai investigar os mecanismos de ação. Mecanismo de ação é como se fosse uma interação química de uma determinada substância que vai exercer aí com o receptor, vai se interligar, vai se interagir com o receptor
e vai produzir uma resposta terapêutica. E temos também a relação entre concentração da droga, qual é a dose administrada, e a magnitude do efeito, tá? Todo paciente, pessoal, que vai receber, que vai tomar uma medicação, existe uma dose. E essa dose é calculada de acordo com o peso do paciente e de acordo com a situação dele, tá? E vai existir situação que o médico vai precisar fazer um ajuste nessa dose, para mais ou para menos, dependendo das condições fisiológicas daquele paciente, condições até mesmo também patológicas. E aí nós temos os efeitos, né? Os efeitos terapêuticos. O que é o efeito terapêutico? É o benefício, é o que a gente deseja que a medicação provoque no nosso corpo. Se eu estou recebendo uma medicação antibiótica, o antibiótico ele deve combater as bactérias, ele deve eliminar as bactérias ou diminuir a sua produção. Se eu estou tomando um anti-inflamatório, é porque eu estou com alguma inflamação. Então, o anti-inflamatório vai combater aqueles sinais de inflamação. Se eu estou tomando, por exemplo, um analgésico, o paciente está sentindo aquela dor. Então, aquela dor ela precisa passar, tá? Então, toda medicação, todo medicamento, ele tem um efeito terapêutico desejado no organismo. E aí, pessoal, vai depender muito dessa variação também das respostas às drogas. Nem todo mundo responde às medicações, né? Seja pacientes aí adultos, idosos, crianças. Isso vai depender também muito da resposta do paciente. E aí, pessoal, nós temos aqui a farmacodinâmica, né? Como eu tinha explicado, ela vai descrever algumas propriedades dos medicamentos. Nós temos aqui os efeitos terapêuticos. O efeito terapêutico é o que a gente deseja que aquele medicamento faça no organismo daquele indivíduo. Por exemplo, como eu tinha falado, né? Analgésico, aliviar a dor. Se eu estou tomando um antihipertensivo, eu quero que essa pressão diminua, essa pressão arterial está mais alta. Se eu tomo um anti-inflamatório, vai combater os sinais de inflamação. Se eu tomo um antibiótico, o antibiótico ele vai fazer com que essa bactéria morra, né? Diminua essa produção dela. Então, isso tudo é efeito terapêutico desejado. Os efeitos colaterais são os efeitos indesejados que alguns medicamentos podem apresentar. Por exemplo, vamos supor, fulano de tal tomou antibiótico. O antibiótico, gente, por tempo prolongado, ele pode causar dor no estômago, né? Por isso que muitas vezes tem que se entrar com um protetor gástrico, certo? Onde o medicamento age no organismo, o local de atividade dele, em que local ele vai estar agindo e como essa medicação age, ou seja, como é o seu mecanismo de ação. E aí, pessoal, existem alguns efeitos do medicamento no organismo que são influenciados por alguns fatores. Nós temos aqui a idade da pessoa, né? Nós sabemos que o envelhecimento ele pode afetar as respostas farmacodinâmicas através dessas alterações na ligação do receptor e fármaco, tá? Composição genética também é outro fator e a presença de outros quadros clínicos além daquele sendo tratado, né? Outras doenças que podem surgir, tá? Por exemplo, as doenças, elas vão afetar as respostas farmacodinâmicas, tá? Por exemplo, as mutações genéticas, doença de Parkinson, algumas formas de diabetes. Então, todas essas doenças, elas podem alterar a ligação do receptor, tá? Ou diminuir o nível de proteínas ligantes, toda essa parte. Então, já que vocês entenderam agora sobre efeitos terapêuticos, tá? Então, para que esse efeito aconteça, tá? Para que ocorra os efeitos farmacológicos, é preciso que haja uma distribuição das moléculas do fármaco dentro do organismo da pessoa ou tecido, né? Então, para que essas moléculas façam essa interação,
elas precisam se conectar a algumas partes, alguns constituintes específicos de células ou tecidos, para que realmente ocorra o efeito terapêutico. Então, nós vamos perceber que existem as proteínas-alvos, tá? Então, nós vamos ter aí proteínas-alvos farmacológicas, são os receptores, as enzimas, né, os canais iônicos, tá? São os locais onde os fármacos podem estar interagindo. Então, a gente vai conhecer aqui alguns conceitos importantes. Canais iônicos. O fármaco ele pode abrir o canal iônico, permitindo a entrada de íons ou bloquear a entrada. Isso vai depender muito do tipo de fármaco. Temos também as moléculas transportadoras, né? Pega as substâncias fisiológicas e coloca dentro da célula. Alguns fármacos inibem as moléculas transportadoras, consequentemente estará inibido o transporte dessas substâncias. E isso pode modificar a fisiologia celular. Nós temos também as enzimas. As enzimas são proteínas que ajudam a catalisar, favorecer as reações químicas, tá? E existem fármacos que podem inibir também as enzimas. E os receptores, que são os agonistas ou antagonistas, são proteínas que existem nas células com o objetivo de ligar substâncias endógenas, né, para produzir um efeito terapêutico dentro da célula. Então, pessoal, eu coloquei aqui essa foto para vocês da interação fármaco-receptor, tá? O fármaco, a gente vai receber essa medicação, tá? Esse fármaco, ele vai se ligar ao receptor e vai produzir um efeito terapêutico, tá? Então, por exemplo, a interação entre uma micromolécula, né, do fármaco com o seu sítio de ação, o seu local de ação, por exemplo, aí o receptor específico, né, ele vai ocorrer realmente durante essa fase da farmacodinâmica, tá? E a partir dessas interações intermoleculares entre fármaco e receptor, pode ocorrer uma resposta biológica, tanto uma resposta positiva, no qual esse paciente ele apresentou um efeito terapêutico adequado, né? Ele conseguiu responder à medicação, ou poder ocorrer também uma resposta biológica negativa. O paciente não respondeu à medicação, certo? Isso pode acontecer também. Então, é como se fosse um sistema de chave e fechadura, como vocês estão observando nessa figura, né? No qual a chave vai se encaixar perfeitamente no receptor. Assim são os medicamentos. E eu trouxe aqui alguns conceitos importantes para vocês entenderem, né? Conceito aí de afinidade e atividade intrínseca. Então, a afinidade é a capacidade da droga ou fármaco de se ligar ao seu alvo, de se ligar ao seu receptor, por exemplo, né? Naquele modelo que eu apresentei aí da chave entrando na fechadura. Então, quando a gente fala que determinado fármaco ele tem afinidade, porque ele consegue se ligar, consegue ficar perto desse receptor. Ele se liga, como se fosse uma chave entrando dentro de uma fechadura. E atividade intrínseca é a capacidade
da droga, né? Uma vez ligado, produzir uma ação dentro da célula, tá? A partir do momento que ocorre essa ligação, a medicação vai produzir um efeito aí dentro das nossas células. E, pessoal, dentro da farmacodinâmica, nós falamos também em agonistas e antagonistas. Então, agonista se refere às ações ou estímulos provocados por uma resposta, que pode aumentar ou diminuir a atividade celular, tá? Já o agonista inverso, ele se liga ao receptor, tá? E ele vai causar uma ação oposta ao agonista. Ele, ao invés dele ativar o receptor, ele vai inativar o receptor, ok? Os agonistas inversos. Estou falando de toda essa parte aqui para vocês entenderem como a medicação vai agir, os seus mecanismos de ação, né? Tanto ela pode se ligar ao receptor e ativar, quanto ela pode se ligar ao receptor e inativar o receptor. Isso vai depender de cada fármaco. Então, os agonistas parciais, né? Aquele que se liga ao receptor e ativa esse receptor parcialmente. Aí nós temos agora os antagonistas, tá? Antagonistas, pessoal, eles vão agir para bloquear os receptores. Eles bloqueiam os receptores, ou seja, eles diminuem as respostas dos neurotransmissores presentes no nosso organismo. Então, o antagonismo, né? As medicações antagonistas, elas podem diminuir ou até mesmo cancelar o efeito do agonista. Ok? Por exemplo, vamos supor, fulano de tal tomou morfina. Ele precisava tomar morfina porque ele estava com um nível de dor muito forte, né? Só quem toma morfina nessa situação. Então, muitas vezes o paciente ele tem alergia às medicações, então ele pode ter uma alergia à morfina. Então, tem que se entrar aí com o contrário, com o antagonista. Porque o antagonista ele vai reverter o quadro, certo? E aí nós temos os antagonistas irreversíveis. Ele vai se ligar ao receptor e não vai se desligar mais. E o antagonista alostérico. O antagonista se liga a um local diferente do local de ligação do agonista. Ok, pessoal? Então, dentro da farmacologia também, a gente aprende sobre o potencial do fármaco, tá? Potência significa força. Vai se referir à quantidade de medicamento, tá? Geralmente expressa em miligramas, necessária para produzir um determinado efeito terapêutico. Quantos miligramas daquela medicação a gente vai ter um efeito terapêutico? Efeito terapêutico eu já expliquei a vocês, é o que a gente deseja que que o medicamento faça no organismo desse indivíduo, né? Como, por exemplo, aliviar a dor, diminuir a pressão arterial. Então, quantas miligramas do medicamento vai se produzir esse efeito terapêutico, tá? Então, isso aí é muito importante a gente entender. Então, potência é quanto de fármaco eu preciso para atingir 50% da resposta máxima, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui 10 miligramas de um fármaco para atingir metade de sua resposta máxima. Outro fármaco de 20 miligramas para atingir os mesmos 50%. Qual deles é o mais potente? É o 10 miligramas de um fármaco que vai atingir metade de sua resposta máxima, ou outro fármaco de 20 miligramas para atingir os mesmos 50%. O que é que vocês acham? Ambos têm a mesma eficácia. Por quê, pessoal? Porque independente de ser 10 ou 20 miligramas, eles conseguem atingir a mesma resposta de 50% que eu queria, né? Resposta de efeito terapêutico. Mas um precisa de 10 miligramas e outro precisa de 20 miligramas. Então, aquele que eu precisei utilizar maior quantidade,
será o meu fármaco menos potente. É menos potente. Ah, professora, mas tem a maior quantidade de miligramas. Mas quando a gente fala de potência, a gente fala de a quantidade mínima de miligramas que a gente vai conseguir atingir o efeito terapêutico. Então, resumindo, o fármaco potente é aquele que precisa de pouca quantidade, de pouca miligrama para atingir o máximo de eficácia possível. Vamos só repetir aqui para que vocês entendam. Eu tenho uma medicação de 10 miligramas e tem outra medicação de 20 miligramas. Vocês estão vendo que a miligrama é diferente. Porém, o de 10 miligramas, ele consegue atingir a metade da resposta máxima, certo? 50%. E o outro fármaco de 20 miligramas, ele consegue atingir os mesmos 50%. Ok? Aí fica a pergunta, qual é o mais eficaz? Então, sempre a gente deve olhar pela quantidade menor de miligramas, porque eu falei que o fármaco potente é aquele que precisa de pouca quantidade de miligramas, né, para conseguir atingir a eficácia possível. Então, se eu tenho de 10 e tenho de 20 e consegue atingir a mesma resposta máxima, consequentemente, o mais potente é aquele de 10 miligramas. Ok, pessoal? Pessoal, ainda falando sobre potência do fármaco, né, a gente tem que perceber esse conceito aqui de eficiência. Quando é que eu falo que o medicamento ele tem eficiência? Quando a sua capacidade produz um efeito terapêutico, ou seja, eficiência é a capacidade do medicamento de produzir um efeito terapêutico. Por exemplo, eu tenho aqui duas medicações diuréticas. Eu tenho o furosemida e tenho o hidroclorotiazida, né? O diurético furosemida, ele elimina uma quantidade muito maior de sal e de água através da urina do que o diurético hidroclorotiazida, certo? Isso aí é um efeito dele, efeito terapêutico dele. Por isso, a furosemida, ela tem uma maior eficiência do que o hidroclorotiazida. Por quê? Porque ele tem um efeito terapêutico maior. Por que, professora, que ele tem um efeito terapêutico maior? Foi porque eu expliquei, né? A furosemida elimina uma quantidade muito maior de sal e de água da urina do que o hidroclorotiazida. Isso é um efeito que a gente sabe. Ok, gente? E aí, pessoal, a gente fala também dentro da farmacologia sobre tolerância farmacológica, tá? Por exemplo, a tolerância medicamentosa farmacológica é a diminuição do efeito de uma medicação por exposição excessiva do paciente ao seu princípio ativo. Ou seja, na prática, as pessoas estão utilizando cada vez mais as dosagens maiores de medicação para obter os resultados, né, em relação aos efeitos terapêuticos. Então, a pessoa pode desenvolver tolerância medicamentosa quando aquele medicamento ele é usado repetidamente e cada dia que passa, gente, você vai usando mais e cada vez vai produzindo mais efeitos terapêuticos quando se aumenta a dose, tá? Então, a pessoa vai se tornando tolerante.
Por exemplo, quando a morfina e o álcool eles são usados por um longo período de tempo, eles devem ser tomados doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito. Por quê? Porque aquela dose inicial já não produz mais o efeito que estava se produzindo, o efeito terapêutico. E aí o que o médico faz? Ele aumenta a dose para produzir o mesmo efeito terapêutico. Então a pessoa vai se tornando o quê? Tolerante ao fármaco. E aí, continuando aí, já falei aqui até para vocês, né, sobre as fases da farmacologia. A segunda fase é o mecanismo de ação. É o que acontece quando o fármaco ele entra em contato com o organismo. Ou seja, o produto ativo ele é liberado através da interligação, por exemplo, com os receptores, e aí vai gerar uma resposta terapêutica. Né? O produto ativo daquela medicação, daqueles componentes químicos ali, vai sendo liberado dentro das nossas células. E aí, pessoal, o efeito terapêutico já expliquei também, né? É o que se busca ao ingerir determinado medicamento, é o que a gente deseja, é os benefícios daquele fármaco, né? Se eu estou usando uma medicação para dor, como eu falei, é para combater a dor, então eu tenho tudo isso. Por exemplo, eu tenho medicação como o diclofenaco. O diclofenaco é o famoso cataflã. Muitas pessoas sentem dores nas costas, dores musculares. Então, ele vai agir exatamente aí. Ele vai causar um relaxamento muscular e vai, consequentemente, diminuir a dor. Tá? Então, por exemplo, o efeito terapêutico aí do cataflã é relaxamento muscular, diminuição da dor. É o efeito terapêutico que eu desejo. Tá certo? No caso de antibióticos, o efeito terapêutico é curar as infecções, né? É o que eu desejo, é os benefícios daquela medicação, ok? E aí, pessoal, a gente termina a aula de hoje, tá? Falamos já da farmacocinética e agora a gente falou da farmacodinâmica. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, podem falar aí comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.